Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje vamos falar do BBFO11. É um fundo de fundos do Banco do Brasil. Esta é uma opção de investimento principalmente para o investidor principiante que está iniciando a montar uma carteira de fundos imobiliários, porque ele acaba permitindo investir em vários fundos com relativamente pouco capital. Vamos verificar os principais números do BBFO11, vamos verificar o seu portfólio, ver as características desse portfólio e ao final aí avaliar os seus principais pontos positivos e negativos. Fique com a gente até o final. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos trazer então uma visão total aqui do portfólio. Ele possui 38% em títulos, né? São fundos de papéis, né? 26% em logística, 17% shopping center, 11% híbrido. Aí é interessante, no híbrido ele tem o HGRU, KNRI, o RZTR11, né? E lajes corporativas, 3,4%, em corporações o TIGAR 11, 3,8%. As principais posições são o KNIP11, o que é índice de preços, né? É um fundo de papel, né? A gente tem o histórico dele aqui, né? A gente teve aí bons pagamentos de dividendos em 21, 22, né? Mas vem uma queda desde então, né? É um fundo, né, de papéis aí com uma característica bem interessante aí em relação à proteção, principalmente da inflação, né? O próximo fundo do maior posição é o KNCR11, outro da Quineia, né, de rendimentos imobiliários. Ele já tem um comportamento inverso, né? Então o fundo acaba conseguindo aí permitir dois índices diferentes aí de reajuste, conseguindo se proteger bem aí em qualquer cenário, né? O XPLG11, um dos maiores fundos de logística da Bolsa, pagando quase 8,9% de dividend yield nesse momento. Temos também o HGLG11, outro grande fundo de logística, com 8,3% de pagamento. O KNRI11, que é um fundo misto, né, que mistura logística industrial com lajes corporativas. E tem um comportamento aí pagando 7,5% de dividend yield. Essas são as principais posições do BBFO11. Vamos falar de alguns detalhes a mais sobre portfólio, né? Aqui uma análise do setor como um todo de fundos imobiliários. O IFIX ele apresentou um mês positivo em março, né? Puxado principalmente por incorporação e títulos privados. Lajes corporativas puxando aí a média para baixo, né? Shopping centers também teve um rendimento baixo, assim como o varejo. E aqui a gente tem aqui uma visão da relação preço-valor patrimonial, né? E o dividend yield de cada categoria. A gente observa que o BBFO ele fica bastante próximo ao IFIX, né? Então ele acaba sendo uma média aí geral do principal indicador de fundos imobiliários. No demonstrativo de resultados, o fundo tem obtido aí 2,78 milhões de reais por mês, né? Um resultado líquido de 2,63. Isso dá por cota uma distribuição de 65 centavos, contra um resultado de 66. Então temos aqui o dividend yield a cada mês, né? Ele fica um pouco abaixo aí até do CDI nesse momento, né? O CDI está um pouco mais alto. Os dividendos mensais em 65 centavos. Ele oscila um pouco, mas não foge muito disso, né? E aqui a gente observa aqui o comparativo de dividendos de 21, 22, 23, 24, que especialmente de 22 a 24, né, a gente tem observado aí uma queda de rendimentos do BBFO. Então é um ponto de atenção aí para o cotista do fundo. Outro dado interessante de observar nos gráficos publicados pelo fundo é que em relação a um ano atrás, né, a relação preço-valor patrimonial elas se aproximaram, né? Então, antes você tinha um desconto muito maior em relação ao patrimônio líquido do BBFO do que você tem hoje. Nessa tabela, a gente compara o BBFO com outros fundos de fundos. Chama atenção seu dividend yield, que é mais alto do que todos, né?
Ainda a sua relação preço-valor patrimonial parece mais baixa do que os demais, né? Apesar de ela estar historicamente mais alta. A liquidez dele é um pouco mais baixa, 0,6 milhões. Um número pequeno de cotistas, 7 mil cotistas somente, mas a sua taxa de administração é mais baixa do que outros fundos, né? Olhando o histórico de investimento, quem investiu há 1 e há 2 anos atrás, né, eles conseguiram aí bons resultados, ficando com 21% e quase 34%, bem acima da inflação no período. Neste gráfico a gente vê a evolução da cota, né? Ela veio caindo até o final de 2021 e depois manteve aí se oscilando em uma faixa aí entre 65 e 80 reais, né? A relação preço-valor patrimonial em 0,88 nesse momento, né? E seus quase 7 mil cotistas. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos no BBF11. Do lado positivo, ele tem baixa exposição ao setor de lajes, né? Um setor que sofreu muito na pandemia. Desempenho melhor do que a média dos fundos imobiliários. Nos 2 últimos anos, ele aumentou um pouco o seu resultado, né? A relação preço-valor patrimonial melhor do que outros fundos de fundos e taxa de administração mais baixa. Do lado negativo, concentração maior no setor de papéis, que é um setor que apresenta maior risco, né? Alguns cotistas de papéis aí, como do HCTR, DEVA11, né, que o digam. Preço de cota está mais próximo do valor patrimonial e menor porte e menor liquidez do que outros fundos da Bolsa. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.